Galera, beleza? Como é que vocês estão, meus amigos? Vídeo hoje dividido aqui em 4 partes e vamos começar falando do desgoverno. Ontem teve pesquisa e pela primeira vez desde o início do ano, o índice de desaprovação dos picanheiros está maior do que o da aprovação. Meu Deus, o Brasil está indo pro buraco. E sobre isso, temos algumas notícias que temos que comentar. Algumas delas, inclusive, trazem nomes que fazem a espinha de todo brasileiro com o mínimo de conhecimento histórico tremer, né? Ficar um pouquinho arrepiado. Guido Mantega está aí dando conselhos para o Lula e o Estadão já tá falando de economia criativa. A gente tem que falar sobre isso, né? Lembra as tais pedaladas da Dilma. Quero falar sobre PIB, notícias ruins para este ano, para o ano que vem, inclusive para o agronegócio. Depois temos que falar do homem. O homem que se o brasileiro tivesse o ouvido, as coisas poderiam ser diferentes. Será uma série de notícias sobre a reforma tributária, gente, que não tem como a gente não falar delas e relembrar o que Bolsonaro falou. Assim, o índice de precisão desse cara é fora do comum. Depois quero falar sobre os assuntos internacionais. Na foto ali já deu pra ver, né? Vamos falar do Milei, vamos falar do Trump. Tem notícia boa mesmo, acredite se quiser. E nesse tema tem um extra, que nos conecta inclusive com o último. Vamos falar de Brasil, vamos falar da direita brasileira. Confusão nos últimos dias, né? Hoje eu acho que menos, Mas vamos começar que tem muita coisa. Mas pelo amor de Deus, não ficar um vídeo gigantesco. Eu tô me incomodando com o tamanho dos vídeos, sem brincadeira. Mas vamos lá. Como disse, trago até aqui o tweet do CEO do Atlas Intel, o instituto que fez a pesquisa. Inclusive foi o instituto que cravou que o Milei venceria. Obviamente que errou, né? Não conseguiu pegar o número exato do Milei. Não sei por que esses institutos sempre erram para menos quando é com a direita. Mas tudo bem, é do jogo. Então, mesmo instituto que favorece a esquerda, nos conta que pela primeira vez, desde o início do mandato, a avaliação negativa do governo supera a avaliação positiva. Não é um movimento dramático, mas é um sinal amarelo sobre uma erosão gradual de popularidade. Por que isso acontece? Segurança pública, mais saúde, mais entregas abaixo das expectativas. E tá ali o gráfico, como vocês podem ver. O regular meio que se mantém, mas o ruim péssimo vem ali constantemente subindo. E o ótimo bom meio que tá no mesmo lugar, indo um pouquinho mais para baixo. Vamos lá. Essa pesquisa traz alguns dados interessantes. Essa daqui foi em relação ao governo. E as pessoas no Brasil têm uma visão diferente do governo em relação ao Lula, especificamente. A gente consegue separar os dois como se fossem diferentes. Só que vejam só, se tratando da aprovação do Lula, a coisa ainda não passou. A desaprovação está em 47%, a aprovação 50%. A gente colocando o fator, né, consórcio, pesquisa do consórcio, a gente pode falar que possivelmente a desaprovação já é maior. Independente disso, a boca do jacaré está se fechando. A diferença era 9 pontos, agora está em 3. Na margem de erro, talvez a desaprovação já esteja acima. Só que teve uma coisa que me chamou a atenção. Quando você abre a pesquisa, na página seguinte, a página 8, a página 9, tem Nossa, como é o nome disso daqui? Um fluxograma. Tem uma tabela, né, que ele faz assim uma distribuição dessas porcentagens por gênero, idade, religião, onde tem aprovo, não sei e desaprovo. E olha que coisa engraçada. Tu sabe qual o setor que mais aprova o Lula? São os ateus. Quem não tem Deus no coração, 76% aprova o Lula. Ou não é um dado que confirma o que todo mundo já sabe? Gente, você pega a pesquisa do início até o fim. O Lula não tem nenhum resultado tão positivo como esse. Quem não tem Deus no coração, tem Lula. Você não pode servir a dois senhores, né? Dito e certo. Estão servindo ao Lula. Deve ter alguma relação nisso, né? Baita coincidência. Mas vamos lá. Nessa pesquisa também tem algo que chama a atenção.
que é uma... Tá pequena a letra, mas eu consigo ainda ler umas besteirinhas. Tá cada dia mais difícil, mas são os maiores problemas do Brasil aos olhos, né, dos entrevistados. O primeiro de disparado, questão de criminalidade. Ninguém tá aguentando mais. Depois vem corrupção, depois vem pobreza, desemprego, desigualdade social, depois degradação do meio ambiente, economia e inflação, mesma quantidade, mesmo patamar, mau funcionamento da justiça, enfraquecimento da democracia, extremismo, etc. Enfim, essas pautas que tem um quê mais de esquerdismo, né, e preocupação com o Estado Democrático de Direito, essas maluquices que a turma da esquerda fala, não tem muito apoio. O que a população realmente está preocupada é com a economia e com o crime. O que esse governo não vai conseguir entregar. O governo falhou. Olha só, eu sei que é óbvio, mas presta atenção. Limpa a mente, ó. O governo falhou. A economia não vai dar certo. Segurança pública também não vai dar. A gente já sabe disso há um tempo. Aqui tá confirmado. Vai dar errado. Precisamos, né? Na verdade, eu sugiro que os nossos representantes e as pessoas que têm aspirações políticas foquem nisso, porque serão temas que a população vai querer ouvir soluções. Vai querer saber quem são as pessoas que podem resolvê-los. E cá pra nós, segurança pública, a direita pode amarrar os dois braços, que ainda nada, não é só com bater a orelha, né? Bate a orelha e sai nadando. Eu mesmo não tenho esse problema, né? Minha orelha, Ave Maria, se eu balançar muito a cabeça, sai até voando. Mas vamos lá. Como você avalia a situação econômica do Brasil e o mercado de trabalho neste momento? E como você avalia a situação econômica de sua família? E, gente, esse daqui é desesperador. Você vê, ó, situação do emprego. Tá bom para 31, mas tá ruim para 37. O número negativo tá muito maior do que o número positivo, inclusive com o normal. A situação da família tá quase meia-meia. 29 boa, 24 ruim. 48 normal, né? E a situação do Brasil tá majoritariamente ruim. 43 contra 29. O governo falhou, fracassou. Ano que vem eleição, pode até tentar fazer alguma coisa, mas o desgaste é inevitável. E o Lula não tem, né, uma base de apoiadores. O Lula só tem a Globo. Só tem a Globo. Mas vamos lá. Ontem, diferente das notícias do governo Bolsonaro, faça o teste, vá no Google, coloque Fazenda revisa para cima ou mercado revisa para cima o PIB. Coloque um filtro, coloque o ano de 2022, veja a quantidade de notícias. Inclusive, no início do ano de 2022, o Paulo Guedes ele concedeu uma entrevista, se eu não me engano foi no Traders Club, ele fala assim, vão passar o ano revisando o PIB para cima. Realmente passaram. Estamos no governo Lula, também houve revisão, mas para baixo. Os governos são diametralmente opostos. Fazendo a revista PIB para baixo, né, para 2023 e também 2024. Vejam só como são as coisas. E o ex-diretor do Banco Central, ex-ministro da comunicação do governo FHC, se eu não estou enganado, Luiz de Barros, ele comenta o seguinte, ó, gente que acompanha de perto o plantio da nova safra começa a falar de PIB agrícola negativo em 2024. O agro, garante uma balança comercial positiva, pode ter problemas no ano que vem. E aí? A situação do Brasil está deteriorando muito rápido, mas o Lula não é bobo. O Lula tem uma solução nas mãos. Marcinho Pokémon, o mestre dos números. E com Marcinho Pokémon, com certeza, no final do dia, o número vai estar positivo. Se o Brasil vai estar bem, a gente não quer saber. A gente quer saber dos números. A realidade a gente deixa de lado, né? O importante é o que os números nos dizem, né? Os números do Marcinho Pokémon. Mas, enquanto isso, enquanto o Marcinho Pokémon ainda tá, né, trabalhando na IBGE para botar coisa no trilho, alimentos já sobem com calor e cenário de inflação para 2024 piora. Bota essa questão do agro no meio. Aí veja. Cheiro de contabilidade criativa. Regras do arcabouço já viraram areia movediça de interpretações. E essa nota é interessante
para mostrar o que o governo já está tramando e para mostrar, porque isso aqui vai conectar no tema da reforma tributária, que as pessoas têm que parar de ser inocentes. Tem que parar de fingir que é besta. Porque quando a gente discutiu ano passado a PEC do rombo, todo mundo que acompanhou minimamente viu que tinha pelo menos 2, 3 propostas totalmente diferentes do que o governo queria. Teve a proposta do Alessandro Vieira, que ele propôs 70 bi. Teve a proposta do Tasso Gereissati, que foi 80 bi. Teve mais uma proposta de 80 bi. A própria Globo, na época, falou que 70 bi eram suficientes. No final do dia, foram quase 200 bilhões no pacotão do que representava a PEC do rombo. Aí minha turma, não, o PT, olha o que o PT fez, meu Deus. Aí veio a reforma tributária, né? Aí veio o arcabouço fiscal. Não, acabou, vai dar. Não, vamos ver, né? Meu Deus, olha o que o PT fez. Não é possível, eles desfiguraram. Aí veio a reforma tributária. Não, que a reforma vai ser assim, bababá, e foi passando o tempo, passando. Meu Deus, olha o que o PT fez, não é possível. Então, assim, a turma tem que acordar. Tem que entender que, assim, você não precisa ser um especialista em economia para saber que se o PT propôs alguma coisa, isso não é bom para você. Porque a história tá aí. Para explicar de forma reiterada. Aí, olha a descaração do Haddad. Deu trabalho até para eu entender no início. Eu falei, não é possível que seja isso. Mas eu fui lendo, reli umas 2, 3 vezes. Eu falei, não, entendi o que a Adriana Fernandes, a jornalista especializada em economia do Estadão, disse. Que é o seguinte, ó. Os especialistas de contas públicas estão com antenas ligadas de olho no compromisso do Haddad de fazer um contingenciamento de, no máximo, 22 a 26 bilhões. O Haddad tá colocando o máximo. Aí todo mundo olhou assim e falou, mas como assim, Haddad? Por que esse número é o máximo? Por que no máximo isso, Haddad? O máximo deveria ser outro número. O contingenciamento, o corte de despesas que o governo deveria fazer é maior. Haddad, o que é que tu tá aprontando? Para garantir esse bloqueio menor, que eu tô falando, deveria ser mais do que esses 22 a 26 bilhões, Haddad e sua equipe terão de fazer uma nova interpretação sobre a regra do arcabouço fiscal, que determina um limite de até 25% para o contingenciamento das despesas discricionárias. Com esse cenário que tendo por buraco, tudo está acontecendo, déficit, etc, tudo mais, e esse contingenciamento de até 25% de limite, a Adriana explica o seguinte, de forma simples. O limite mesmo, o limite máximo, deveria ser 53 bi. Mas o Haddad não quer cortar 53 bi. O Haddad quer cortar no máximo 26. O que é que tu tá aprontando, Haddad? Aí veja. O que a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional trabalha é num parecer jurídico para interpretar como é que vai se definir esse limite, combinando com outra regra, que diz que o crescimento das despesas não pode ser inferior a 0,6 acima da inflação de um ano para o outro, nem superior a 2,5. O que o ministro disse nessa sexta é que é preciso combinar as duas regras. O Haddad já achou um jeito para poder cortar menos. Vamos gastar mais. A italiana Haddad afirmou que o bloqueio de recursos não vai passar de 23 bi, que é o valor abaixo da reunião citada na quinta. Outras alternativas para limitar o contingenciamento, prometida pelo Haddad, também estão sob análise, cada uma mais complicada do que a outra. As regras do arcabouço fiscal só entram em vigor para valer em 2024 e já viraram uma areia movediça de interpretações. A leitura que está sendo feita entre os especialistas mais experientes é que forçar a barra na hora de interpretar a lei para ter o resultado conveniente e evitar a necessidade de cortar gastos, bicho, tem cheiro de contabilidade criativa. No passado se chamava de pedalada. Mas, inclusive no arcabouço fiscal, né? Tiraram lá o negócio de... Não, pedalada não existe mais. Para defender a meta, o governo começa a tomar decisões, que é o contrário de chancelar, ela vai fragilizando sua força cada vez mais, gerando desgaste de credibilidade. Em outras palavras, trata-se de uma gambiarra. A possibilidade de contingenciamento incluída pelo Congresso durante a votação foi justamente o ponto que reforçou a credibilidade do arcabouço. A nova regra não tem nem 6 meses e já enfrenta o teste da interpretação. É claro que vai parar no TCU.
Será que o tribunal vai aceitar? Será que o TCU vai ficar do lado do PT? Não, não vai. Não, será, gente? Acho que não. Acho que o TCU... Será, gente? Será que o TCU vai ficar do lado do Lula? Os problemas e dilemas antigos se repetindo numa velocidade impressionante. É mesmo, né? Os inocentes. Agora todo mundo é inocente. Agora todo mundo tá sendo enganado pelo PT. Oh, meu Deus do céu. Mas vamos lá. Vamos lá. Essa nota é boa para você entender de onde que tá vindo essas interpretações. Reunião com Haddad, Manteiga, Galípolo e Mercadante. Que é o quarteto fantástico. Convenceu Lula do déficit zero. Segundo apurou o valor, Haddad combinou com Lula, a pedido do próprio Lula, uma reunião com economistas de confiança dele e do presidente para conversar sobre o assunto. Por isso que o Guido Mantega estava lá. É um dos economistas que o Lula confia. Então, assim, nada do que vem de plano econômico desse governo não tem como. Guido Mantega era o cara que estava à frente do Brasil quando a Dilma colocou o país numa recessão. Não tem como dar certo. Não tem. Não precisa nem torcer contra. Não tem como. Aí, da era de ouro do PT, as presenças ilustres da Odebrecht no lançamento do livro do ex-tesoureiro de Dilma, Edinho Silva, irmão de alma do Carlos Gabas. Eles se chamam assim. É na imprensa, bota aí, irmão de alma, Carlos Gabas, Edinho Silva, você acha. A questão dos respiradores, inclusive, que ele tava no meio. Emílio Odebrecht e Alexandrino Aleccar, o ex-executivo do Odebrecht, que disse ao TSE que Edinho Silva, tesoureiro da campanha de Dilma em 2014 e atual prefeito de Araraquara, pediu Caixa 2 em 2014, estiveram no lançamento do livro de Edinho Silva e ainda saíram com a edição autografada. Estes são os nossos grandes empresários, este é o nosso Brasil, este é o nosso PT, e parece que nada muda. Pra gente também não mudar muito, tem um assunto que não, até agora ele teme não desaparecer. Falando aqui bem rápido mesmo hoje, a questão da dama do mal. A turma do Brasil 247 teve mais informações, né? O demoro é muito descarado, ó. O Brasil 247 teve acesso à íntegra da denúncia feita por jornalistas do Estadão ao Ministério Público do Trabalho. Diversos casos são relatados. O grau de detalhamento é absurdo e as histórias são chocantes. Só pra ter ideia, a quantidade de texto que eu tive que ler foi isso daqui, ó. Bicho, texto. O que tá ali grifado de amarelo e verde, vocês vão ver, que é isso daqui, ó. De denúncia mesmo, só tem isso. O que tá de amarelo e o que tá de verde. Só. O resto, eu vou começar até pelo resto, pra tu sentir com suas várias denúncias. É assim, ó. Queremos justamente que o jornal pare de favorecer políticos, personalidades e grupos como o Partido Novo e a Federação PSDB Cidadania. Não queremos em momento algum que o jornal declare apoio político à AB. O envolvimento pessoal de Andresa com pautas da Federação PSDB Cidadania não se encerra por aí. É isso que tem. É um falatório, choro. Ai, porque o Estadão, eles não gostam do PT. Ai, porque Andresa Matais gosta do PS. É basicamente isso. Não tem nenhuma denúncia. A denúncia que tem, a única que eu consegui encontrar ao longo de toda a nota, cheia de denúncias, é esse daqui, ó. Outro fato grave, que precisa ser ressaltado, sei lá, horas extras, né, que não estão sendo contabilizadas. E essa daí, meio que já estava na outra, mas eu considerei uma denúncia, por quê? Porque lá abaixo ele fala o seguinte, que dá para verificar. Basta o Ministério Público verificar o sistema Nexus ou outros sistemas do Estadão para verificar a quantidade de reprovações de folha, de ponto e a falta de contabilização das horas extras correspondentes. Eu falei, não, beleza, o cara falou qual é o problema e falou onde achar o problema. Mas tirando isso, é só textão. A galera tá realmente assim, insaciável. Querem perseguir a todo custo. Mas vamos voltar para a questão da economia criativa, da economia do governo, né? Contabilidade criativa. E vejam só, um integrante do conselhão do Lula, o CEO da Petz, Sérgio Zimmermann, ele conversou com a Globo, virou essa matéria. A reforma tributária é mais uma oportunidade perdida. Aí olha que engraçado. Em conversa com a coluna, Zimmermann classifica a reforma de oportunidade perdida.
Mais uma de um país especializado nisso. Por não passar de uma carta de intenções, cujo desejo prático permanece incógnito e só será conhecido após a aprovação de leis complementares. Tá dando um cheque em branco pro PT. Vai dar certo? Óbvio que não. Para ele, nem mesmo a simplificação que serviu de cartão de visitas do texto estaria garantida, uma vez que o volume de exceções vai recriando o tal manicômio tributário de hoje. Abre aspas. A reforma deveria mirar 20, 30 anos à frente, ser um norte para a redução da tributação sobre consumo via aumento da tributação de renda e patrimônio. Isso não é rápido, mas é preciso um primeiro passo. O que me frustra é que ela não aponta nessa direção. Segundo Zimmermann, a preocupação de setores com maior grau de informalidade, como o varejo, olha isso, ele está preocupado com o varejo, porque tem informalidade, né? Tem os vendedores, tem as barracas, tem tudo. É o aumento da sonegação. O varejo, o cara chega ali, não, irmão, paga no dinheiro aí que te dá um jeitinho aqui, né? Tem isso, todo mundo vê. O varejo é muito mais fácil de ter a sonegação. Para ele, se esses setores pagarem a conta das exceções concedidas a outros segmentos, o número de empresas dispostas a pagar imposto vai diminuir, prejudicando, por sua vez, as empresas formais. Ele está falando assim, se aumentar, digamos que se coloque um IVA de 28%, que é muito alto, e depois se descubra que a sonegação aumentou. O governo vai fazer o quê? Fazer o quê? Vai subir a taxa para 30%? Para compensar a arrecadação? O imposto está tão alto que a pessoa fala, não tem como pagar esse imposto, eu vou sonegar, eu vou pagar para ver. E aí o governo vai fazer o quê se começar a sonegar? No mínimo, o ponto de honra deveria se estipular uma alíquota máxima que não possa ser ultrapassada. Segundo ele, nem sequer os parlamentares mais envolvidos na reforma sabem explicar seus mecanismos e consequências hoje. E aí? Não tem como, né? Não passar aquele pano. Começando aqui com a da Folha de São Paulo, publicada pela Mônica Bergamo, que odeia o Jair. Bolsonaro se empenha para derrotar comunista Lula na reforma tributária. Bolsonaro diz que a reforma vai aumentar a sonegação de impostos, porque, segundo o seu entendimento, a alíquota dos novos tributos que substituirão alguns já existentes será alta. Mas precisou o CEO da Petz, que é membro do conselhão do Lula, falar para a imprensa apontar como um problema. Tava ali, ó. Do tweet Bolsonaro, do dia 8 de novembro, os 2 últimos parágrafos. Você vê como eu recorto bonitinho para você, né? Por fim, quero lembrar que o setor de serviços, o maior gerador de empregos no Brasil, a impressão minha é que o cara tá falando, pô, varejo está na área de serviços. Será duramente atingido por essa reforma? Aí ele fala, ó, já imaginou o pequeno empresário do setor de serviços, que hoje paga em torno de 8%, tendo que arcar com IVA de quase 30%? Imagine você contratando um serviço e descobrindo que vai pagar 130 se o empresário emitir nota e 100 se emitir. Né? Mas quanto é isso aqui para comprar? Quanto é salgadinho? Esse salgadinho é R$5, mas tu me der em moeda, eu faço por 2. Eita, vou comprar de moeda então. Fantasmas do passado irão retornar ao nosso país. E aí, tá aprovado. O cara falou, o cara avisou. E Bolsonaro falou isso daqui, se eu não me engano, é porque eu não consigo encontrar. Eu acho que ele deu uma entrevista em algum lugar. Eu não sei se quando ele foi na LESP, que ele falou sobre isso, sobre a possibilidade de ter um aumento da sonegação diante do aumento da carga tributária. Mas ele é o louco. Bolsonaro é o louco. Ai, Bolsonaro faz... Bolsonaro faz oposição só porque é o do Lula. Só porque é do Lula. Pô, todo santo dia o cara tava com argumento novo pra mostrar problemas. A imprensa é muito baixa e mais baixa ainda quem acredita nessas narrativas. Aí, voltando pra nota do Globo, né? Aí vem lá o nosso membro do conselhão do Lula. Abre aspas pra ele. Muitas vezes, as respostas que recebemos no Congresso para nossas dúvidas são assustadoras. São todas respondidas na base da fé. Tenha fé no PT. Tenha fé no PT.
As pessoas não estão nem fazendo conta. Tenha fé no PT. Essa reforma tem muita teoria, muita planilha de Excel e pouca barriga no balcão. Critica acrescentando que a simplificação prometida não foi entregue. Aos pouquinhos, estão recriando um manicômio tributário. Eu não enxerguei a simplificação toda que estão dizendo. Vão introduzindo regras e regras que na fase de transição vão tornar o regime tributário até mais complexo do que é hoje. Aí, nessa nota, sabe de quem ele fala? Do sobrinho do Lula. Sobrinho do Lula, que começou com a cartinha contra Bolsonaro. Ele, Josué Gomes. Sobrinho de consideração, né? É sobrinho de consideração. O pai dele foi o vice-presidente do Lula, o José Alencar. O dono da Pets censura o que chama de silêncio da Fiesp, cujo presidente José Gomes é dono da principal parceira da Shine em seu projeto de produção nacional, a Conte Minas. Ele tá reclamando lá da questão de remessa conforme, como tá sendo feita, etc. Tudo mais. Ele fala assim, ó, não é que eu ache que tem havido influência política na escolha dessa parceria da Shine com a Conte Minas, José. Eu tenho certeza! Não vou falar mal do Josué, que eu mal conheço, mas entendo de governança. O presidente de uma entidade não pode misturar os interesses de sua companhia com a entidade. Não basta ser isento, tem que parecer isento. Só por isso já é um problema enorme. Chora, mano. Chora. Chora, irmãozinho. Chora mais. Chora alto. Porque na Globo não dá pra ouvir. Liga pro Jornal Nacional e chora. Ah, o Josué tá tendo benefício. Chora. Esse é o PT. Todo mundo deveria conhecer. Aí vem outra nota. São Paulo, Minas, Rio, Espírito Santo e Paraná subiram em ICMS para 19,5% por causa da reforma tributária. Uma carta assinada por 6 estados aponta um potencial efeito negativo da reforma tributária que está para ser aprovada no Congresso. Por essa razão, vão aumentar imediatamente a alíquota do ICMS. Nem passou a reforma tributária, nem sabe se vai passar. E já aumentaram. Eita, esses governadores também estão animais, viu? A decisão dos estados de elevar a alíquota do chamado ICMS modal pode atrapalhar a análise final da PEC, né, da reforma tributária. Olha que interessante agora. No documento, os secretários de Fazenda dos 6 estados afirmam que a reforma tributária reduz significativamente a autonomia tributária dos estados e municípios. Além disso, diz que a substituição pelo IBS está induzindo os estados a um movimento generalizado de elevação dos atuais alíquotas modais do ICMS. Os estados também alegam que os efeitos da transição se farão sentir até 2078. Espera aí que faltou um parágrafo. Eu até já explico por que faltou. E vou pausar e volto. Pronto. Vocês acreditam que hoje, fazendo um vídeo, o vídeo já tava assim, sem brincadeira, 90% pronto. E eu perdi o vídeo inteiro. Não é que eu perdi o vídeo, eu perdi o material inteiro. Eu perdi tudo. Eu tinha que fazer do zero. Eu falei, não acredito! Mas beleza. A gente não desiste. Dá mais trabalho do que regravar. E eu refiz tudo de novo. Eu falei, meu Deus, eu não acredito. Eu gritei em casa sozinho. Mas enfim. Porque tem algumas coisas que ele fica até salvo, né? Quando bate assim quando bota de marca texto. Mas voltando aqui, a essa matéria tinha mais um parágrafo. Que falava assim, ó. O documento dos governadores também menciona a alteração feita na legislação em 2022 durante o governo de Jair Bolsonaro, que instituiu um teto para o ICMS. Paralelamente, observa-se que em 2022 ocorreram por conta de decisão federal alheia à vontade dos estados. Então, se tinha um teto, se o ICMS baixou, nunca foi porque os governadores queriam... Eles sempre querem mais arrecadação. Político é assim. Então, você tinha um governo com a vontade de reduzir imposto. Só reduziu por causa desse cara. E agora toma que aumentar de novo. Tá vendo como são as coisas? Então, você tá diante de um governo que só tá fazendo acenos para aumento de imposto. Inclusive, traz a reboque mais pessoas. É o exemplo que você dá. Se o governo federal pode aumentar imposto, eu vou aumentar também. Agora o governo Bolsonaro, que estava cortando imposto de tudo,
Quando não zerava. Tinha vezes que conseguia zerar. E aí? Rapaz, o governo já cortou na própria carne. Deu exemplo também. Vamos botar um teto. Tá vendo como são as coisas? Trocaram este cara, Jair Messias Bolsonaro, pelo que tá aí, né? E agora tem muita gente bancando inocente. Bancando, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não esperava que isso fosse acontecer. Então de pagar o pato, né? Parabéns. Mas vamos lá. O Vanguard até fala assim, ó. O presidente Bolsonaro, desde o início, demonstrou quanto ruim era a reforma tributária. Governadores se juntaram, disseram que ela era muito boa. A proposta avançou por conta do empurrão dos governadores. O Lira falou isso. A reforma ruim reduziu a receita dos estados. Os mesmos governadores resolvem aumentar impostos para compensar. Resultado: o povo paga a conta. Bastaria ter ouvido os argumentos do presidente que nada disso teria acontecido. Era só ter escutado o Bolsonaro. Mas vamos falar ainda mais de reforma tributária, que saiu mais um texto. Então, eu gosto de ser chato às vezes. Vou mostrar, olha, era só ter escutado o velho. Montamos uma geringonça com reforma tributária, diz Everardo Maciel. Ex-secretário da Receita Federal declara que o texto em tramitação no Congresso elevará o gasto público e o litígio. Ainda vai ter mais disputas judiciais, né? Interpretações de Haddad. Contabilidade criativa. Abre aspas. Em poucas palavras, nós montamos uma geringonça. Conseguimos fazer algo que é quase inimaginável. Mesmo nos piores pesadelos, eu não imaginaria isso. A demonstração que nada é tão ruim que não possa ficar pior. Nós estamos montando um modelo que envolve aumento de gasto público, aumento de contencioso. Segundo Everaldo, a reforma tributária deverá resultar na elevação da carga tributária. Palavras bonitas. Vai aumentar o imposto. Você vai ficar mais pobre. Isto é a reforma tributária que está sendo aprovada. Bem-vinda ao caos. Aí ele fala, abre aspas, de onde é que sai o dinheiro? Nasce por geração espontânea? Você vai emitir dinheiro? Então vou explicar. Quem paga a conta é você, contribuinte. É você que vai bancar a reforma do Lula. Você vai pagar a conta disso e quando estiver fazendo esse tipo de conta, vai levar um susto do aumento que vai ter em relação a cada uma dessas coisas. Aí, ele também comenta, né, o Maciel, sobre o imposto seletivo, o imposto do pecado. Maciel também questiona a criação de um imposto seletivo e o escopo do tributo, que surge como uma forma de desestimular o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Abre aspas. Olha só. Eu pessoalmente me defronto com um problema que não consegui resolver até hoje. O ovo. Faz bem ou faz mal? É tributado ou não? Bom, depende do médico. Depende do médico. E o doutor petista vai fazer como? E se o médico for petista? Faz mal, né? Óbvio, porque tem que meter imposto. E quem vinha lá? Aquele gingado único. Histórico de atleta, 25 de junho. Nem na Câmara tinha sido votada. Jair Bolsonaro e a reforma tributária. Na atual proposta da reforma, o governo prevê um imposto seletivo sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Os doutores, entre aspas, do PT, resolveram, para o bem da nossa saúde e do planeta, nos cobrar mais impostos. As carnes, a picanha, combustíveis fósseis, refrigerantes, bebidas, entre outros, seriam sobretaxados. E ele já tinha avisado. Mas adianta falar, Bolsonaro é contra porque o Lula é a favor, Bolsonaro não tem argumentos? É por ódio? É por ressentimento? Aí vem o Ciro Nogueira falando, temos que ser uma oposição inteligente? Não podemos nos igualar a eles. Fala a verdade, eu tô passando pano? Ou tudo que eu falo eu mostro pra vocês? Tudo que eu tô inventando alguma coisa? Eu só trabalho com fatos. Infelizmente os fatos estão ao lado do Jair. Não posso fazer nada. Não posso fazer nada. Aí vamos falar lá de fora, pra gente vir aqui pra dentro de novo. Vamos começar por essa daqui, porque tem até a ver com o imposto do pecado, com alimentos.
Olha só as duas notas, como elas se complementam. Eu vou começar com a Amazônia Azul. Vem lá, Infomani, ligada a XP. A maioria dos consumidores não compra produtos de marca que não investem em ESG. Se não investir em ESG, a gente não vai comprar. Vocês são assim? Eu acho que não. Aí o mundo real bate na porta, né? Aqui com Ivan Kleber. Reino Unido. A marca à base de plantas, Beyond Meat, revelou semana passada que a queda em sua receita caiu 9%, à medida que a procura pelas suas alternativas estagnou, né? Carne de planta, né? Hambúrguer de planta. Ninguém quer hambúrguer de planta. As vendas gerais da indústria de alternativas, né, de planta, caíram 13,6% em relação ao ano passado. Então, cadê a turma preocupada com a SG? Cadê? A turma quer comer hambúrguer, irmão. A turma quer comer picanha. Pega o SG e bota naquele lugar. Só tem espaço no conselhão do Lula. O trabalhador quer um hambúrguer. Um hambúrguer. G-U-I. Hambúrguer. Todo mundo gosta. Não vem com esse papinho de doido pra cima de mim. Aí você vai matéria. Vamos voltar para Infomoney. Será que isso aqui é uma matéria real? Será que é uma pesquisa real? Ou será que isso aqui é propaganda política? Pra tentar promover uma agenda? Tá de brincadeira comigo? E a Agenda Verde, que temos uma boa notícia para desespero da Rede Globo. Olha a cara do Valdo, olha. Vai sentar 3 dias sem sentar no vaso. 3 dias sem sentar no vaso, né? Diplomatas acreditam que não será possível assinar um acordo comercial entre Mercosul e União Europeia até o dia 7. E depois do dia 7 não assina mais, né? Mas eu espero que o Milei não vai cair nessa geringonça. Ele tá ali, né? Após Milei vencer, Lula ligou pra von der Leyen, como a gente falou ontem, sobre o desejo de fechar. E não vai. Parece que não vai dar certo. Turminha da Agenda Verde aí, a turminha SG, aparentemente terá uma derrota. Em breve. Eu vi essa nota. O Milei ainda não me conquistou. Não me conquistou. Tô esperando pra ver. Quero ver como é que vai ser algumas coisas. Mas ele tá tentando. Mas não me conquistou ainda. Falando sério mesmo. Torço pelo melhor. Eu vejo assim, ó. Futura chanceler de Milei diz que Lula era a pior opção. Falei, pô, mas isso é meio óbvio, né? Lula era claramente a pior opção. Escreveu Mondino no dia 30 de outubro. É só prestar atenção como estão festejando Maduro, Morales, Boric, os kirchneristas empobrecedores que lotam o nosso continente. Se ela tivesse falado da Globo, aí ia ficar muito balançado. Muito. Mas ainda tô meio assim, né? A observar os próximos movimentos. Mas os indicativos são muito melhores do que os peronistas, né? Isso é indiscutível. Uma coisa que me chamou a atenção, e eu não tenho solução mesmo, só trazer aqui, é que na Argentina eu vi muita gente comentando que a grande parte dos apoiadores do Milei não eram as tias do Zap e os tios do churrasco. Eram os primos e as primas do Zap. Eram as pessoas mais jovens. E o Milei ele fez uma campanha muito focada no TikTok. Essa entrevista fala com um menino que ele fala, a gente viu que no passado o Brexit, o Trump começa no Facebook, eles citam o Bolsonaro, fala, Bolsonaro já foi na fase do Instagram. Falou, porque o Milei não pode ser a fase do TikTok? Então você vê que as redes sociais, elas vêm mudando muito. E eu acho que é, inclusive, um dos desafios. Tem muito jovem de direita? Tem, mas poderia ter muito mais. Poderiam ter muito mais jovens de direita no Brasil, engajados, ainda. As tias do Zap estão tendo que carregar o Brasil nas costas, né? As tias do Zap ainda precisam carregar o Brasil nas costas. Outra notícia interessante, a MSNBC é um dos canais mais à esquerda, né, dos Estados Unidos. E aí o Fonseca tá falando ali, ó, que pela primeira vez na história, o Trump aparece na frente de uma pesquisa da MSNBC. Falei, olha. E a máquina de moer, né, a Rede Globo versão internacional, The Economist, já tá ali, ó. Trump é o meu perigo para 2024. Aqui vai ser nível Bolsonaro. O Milei é café com leite, né? Pelo amor de Deus. O Milei não durava 5 segundos no Brasil. O Milei tem que comer muito feijão com arroz para saber o que é o consórcio. Um consórcio descarado contra ele. Aqui é a coisa mais pesada. Mas ainda não acho que é igual que o Bolsonaro sofreu. Ainda não é. Mas vamos ver. Pro Economist. Tá nesse tom.
Porque o cara tá vindo pra ganhar. E aí, bora ver, né? O que pode acontecer, eu não sei, mas eu acho que o clima, né? O cenário, os ares podem acabar influenciando. Tipo o cara que fala assim, não vou votar naquele vereador, esse governador, porque esse governador é aliado ao presidente. Vou botar esse presidente aqui porque o Brasil vai ter melhores relações com os Estados Unidos, a Argentina, tá aqui mais à direita. Eu vou votar na direita também. Vamos esperar pra ver. Aí veja. Vindo lá de fora agora um pouco aqui pra dentro, temos a questão do show da Taylor Swift. E veja como é o nosso consórcio. Tantos absurdos acontecendo. Eu vou mostrar algum pra vocês. Mas qual é a preocupação? Qual é a preocupação? E o pior é que essa notícia também saiu na Globo. Taylor Swift é a artista que mais emite carbono. Nossa. É mesmo? Nossa. Malvada ela, hein? Leonardo Coutinho fala assim, ó. A Folha cria uma relação de causa e efeito. Só pode ser coisa de gênio. Aí, olha só. Taylor Swift. Turista que estava no Rio para o show dela perdeu a vida. Um assalto. O criminoso, ele já tinha sido abordado 56 vezes pela polícia. Havia saído da prisão horas antes. Na audiência de custódia. Vejam como são as coisas. Esse é o Brasil. A gente comentou rapidamente sobre isso ontem. Tem a notícia. Arrastão do lado de fora faz fãs retornar ao estádio. A turma foi pro show no domingo. Quando o sol já tinha baixado. Não, ela não vem mais porque tá quente. Mas o calor já foi embora, mas não vem. Não teve show. As pessoas gastaram dinheiro. Ficaram lá. Na hora que foi sair, arrastão. Aí quando você vai olhar a esquerda brasileira, né? Olha a Maria do Rosário. Gente, não dá para criticar o adiamento do show. Não, porque tem que ver, porque tem uma menina, aí tá muito quente. Teve isso. É uma tragédia que teve. Mas o PT tá passando aquele pano, né? Aí vamos voltar de novo e olhar isso daqui. Será que isso aqui pro debate faz algum sentido, gente? Qual o sentido de falar sobre isso daqui? É um negócio que você fala assim, meu Deus, velho. Como as pessoas, sabe, querem impor uma agenda a todo custo. Impor uma agenda. Na verdade, que todo mundo quer impor a agenda. A gente quer impor a nossa agenda também, né? Só que normalmente a nossa agenda não é uma agenda de imposição. Nossa agenda normalmente é uma agenda de não imposição. A maior parte do tempo que eu vejo é que a turma da direita só quer viver de boa. Assim, ó, cara, não atrapalha a minha vida. Deixa eu viver do jeito que eu quero. Simples assim. Simples. E aí, colocar pessoas na máquina para ter certeza que ideias mais à direita, que normalmente deixa eu viver minha vida em paz, vão ser seguidas. A direita não quer uma doutrinação da escola, o cara só não doutrina meu filho, já tá bom, ensina português e matemática, já é 90%. Só isso que a turma quer. E eu tô falando isso porque isso daqui a gente já comentou por diversas vezes, desde 2020 pra cá. Esses 3 tweets, uma thread. Felipe Martins desapareceu desde ano passado. Mas eu sempre guardei isso daqui na mente. E vai fazer sentido, que eu vou mostrar umas coisas pra vocês. Envolve algumas coisas que a gente discutiu no último dia. E a gente vai falar isso daqui e a gente vai fechar o vídeo também com essa thread. Em 2 de janeiro de 2020, tinha acabado o primeiro ano. Aquela baita confusão, né? Panavoe pra um lado, pro outro, etc. Tudo mais, brigas. Era muita confusão. Muita coisa acontecendo. A CPMI ainda tava no meio, ia voltar, né? CPMI das fake news. E logo, no segundo dia do ano, né, o Felipe Martins tweetou o seguinte. Em 2020, o movimento conservador brasileiro terá de alcançar a maturidade. Ou então vai ter problema. Maturidade. Ajudamos a eleger um presidente, mas internamente assistimos surgir uma tremenda confusão mental. Se isso não mudar, poderemos perder a batalha no longo prazo, que é o que importa. No longo prazo.
É preciso compreender melhor a dinâmica do processo decisório dentro do governo. E isso daqui eu acho que se encaixa em qualquer governo, governo municipal, governo estadual, governo federal, que seja em seu trabalho, que seja em sua casa. Normalmente você não toma decisão sozinho, normalmente você só fala o sim senhor, né? Para sua mulher. Porque no final do dia vale mais a pena falar sim senhor do que entrar em um embate. Mas, em alguns locais, os homens ainda têm voz. Então a gente ainda pode dar uns pitacos. Aí, dito isto, identificando a composição das forças capazes de exercer pressão e influência durante esse processo. Quais são as forças? Quando olhava o governo Bolsonaro, você tinha a ala dos milicos, militares, você tinha a ala mais conservadora, você tinha a ala, sei lá, mais do centrão, você tinha a ala do entorno do Jair, você tinha, sei lá, a ala dos liberais, tinha a ala dos liberais, você tinha algumas alas. Normal. A vida é assim. Não tem um grupo uníssono que todo mundo pensa igual. Então, assim, pô, tem que tentar entender como é essa composição, para quê? E trabalhar para que o movimento conservador, uma das mais importantes variáveis nessa equação, na hora de ter o peso final, tipo voto, pensa o seguinte, pensa no próprio parlamento. Você tem 513 deputados. Vamos trabalhar para que o peso da bancada conservadora, sei lá, equivalha a 200 votos na hora de tomar decisão. Somos 200, os liberais 30, os militares mais 100, ali, papapá, fecha. Mas quem tem mesmo o peso fala, pô, Jair, vamos por esse caminho? Conservadores. Isso aqui ele tá falando em 2020. Vocês vão entender porque eu tô falando isso. E para você chegar nesse processo, conseguir avançar com sua agenda, não vai ser alcançado com atitudes imaturas, de lado a lado. E o que é que o Felipe Martins colocava como essas atitudes imaturas? Nem com as críticas totalizantes, baseadas em expectativas irreais. Criticar, nada presta, é o pior governo do mundo, assim, um maniqueísmo. Ou é 100% bom, ou é 100% ruim. Cara, isso é irreal, não tem como ser 100%. Nem ruim, nem bom. E também nem com os aplausos acríticos e as explicações mirabolantes para justificar qualquer decisão. Pô, tem coisa que a gente tem que comentar, mas com maturidade. Ó. Isso só se alcançará com maturidade. Temos que ter maturidade. Ah, não gosto mais de você. Vou lhe cancelar. Calma, bicho. Tem coisa que dá pra pontuar. Falar, pô, isso aqui eu acho que não tá bacana. E a gente continua sendo amigo. Continua sendo amigo e fala, cara, esse caminho é ruim. E tentar trabalhar pra força mais conservadora da sociedade ter uma voz maior. Por que eu quis trazer isso agora? Porque a gente vai fazer, para dar aquele disclaimer, né? E vai fazer um pouco mais de sentido. Pra todo mundo se acalmar, a gente começar a olhar algumas coisas com um pouco mais de maturidade. Nem 100% ruim, nem 100% bom. Pelo menos a pessoa que está falando. E aí ontem, para vocês, né? Hoje para mim, estava eu passando no Twitter, eu sempre vejo o que o Amazônia Azul posta. E o Amazônia Azul deu RT na conta do Marcos Pontes, realmente é ele. E o Amazônia Azul falou assim, Marina, por favor devolva a conta do astronauta. Eu falei, ih, rapaz, o que foi que o astronauta fez? Aí tá ali o tweet, né? No mês passado, em uma sessão de debates temáticos, destaquei um desafio urgente. Mudanças do clima e seus impactos devastadores. Eita, marinou. Calma, astronauta. Mas ele não é 100% ruim por causa disso, né? Mas 100% bom também não é. Eu vi nosso planeta do espaço e sei que cada um de nós tem um papel fundamental nessa batalha. Aí eu fui olhar o comentário dele. Eu já falei isso pra vocês, ó. Quando o número de comentários é maior do que o número de likes, normalmente você tá com problema. Aí, vou fazer igual eu fiz no outro dia, mostrar pra vocês. Eu não vou dar nem minha opinião. Eu vou deixar o povo dar a sua própria opinião, ó. Eu vou aqui colocar, ó. Vou apertar o F5, ó, pra atualizar. Ó, tá atualizando. Tá vendo aí? Então, é tudo que vem aqui é aleatório. Se tiver algum absurdo, vai aparecer. Espero que não tenha ninguém. Não tem o cara do Zap, né? Mas vamos lá, ó. Primeiro comentário. Devia ter votado na Janaína Pascoal. Segundo, meu Deus. Agenda SG.
terceiro, vamos falar de fatos concretos? Falemos de eras glaciais. Onde você acha que os humanos erraram ao não terem conseguido evitar o congelamento do planeta? Oi, Adal, você é globalista ou soberanista, senador? Meu pai amado, estamos ferrados. Então, já que foi o espaço, só seja lógico, diante da infinidade, né? O que é o homem? É um grão de areia. Vou passar um monte aqui, ó. Ó, tá carregando. Eu nem vou olhar. Vou ficar olhando pra... Fechar até o olho, ó. Aqui tinha 1000 comentários, né? Vou parar aqui. Só parei. Vamos olhar. Deixando de seguir esse lunático. Pô, aqui eu acho que entra no que a gente acabou de falar, né? Tem que ter um pouco mais de parcimônia. Um pouco mais... Enfrentar com um pouco mais de maturidade. Tentar que a nossa opinião se faça ser vista. Nem a crítica. Não vou deixar de te seguir, lunático. Não, calma. E nem passar pano pra tudo. Apareceu falando de espaço. Estava em que planeta? Para algo de efetivo pro Brasil, ou só surfou no Bolsonaro? Que porcaria de mudança? Isso é discurso para reduzir o carbono? Só faltou avisar que nós somos o carbono que querem reduzir. Então assim, né? A população tá atenta. Atenta. E aí que entra o nosso ponto, né? Cara, como é que a gente consegue fazer com que o senador nos escute para que a nossa voz faça sentido? Esse é um dos é uma coisa que a gente tem que debater. E não vai ser nem chamando ele de lunático. Ele não vai prestar atenção no comentário dele. Se ele vai achar, esse cara, pô, o cara tá me xingando, nem vou parar pra ouvir. E se a turma também bate palma pra tudo, ele vai achar que tá abafando. Eu acho que com 1000 comentários e vocês viram um tom, eu acho que ele vai repensar, né? O posicionamento dele. Inclusive no vídeo do sábado, eu até falei, gente, eu não vou nem dividir a direita. Acabei vendo um vídeo lá no Instagram, rapaz, com o senador, ele fala um negócio assim que eu falei, ih, rapaz, sabe, não, que eu sou, que tem 2 grupos, o grupo que acredita que o homem tem culpa, e um setor meu, que não acredita, eu sou do que acredita, eu sou do consenso da ciência. Eu falei, eita, não fala isso não, senador, mas eu não trouxe em vídeo, falei, eu não vou dividir a direita. Aí como eu vi esse caso, eu vi a quantidade de comentário negativo, eu falei, pô, tive mais algumas coisas, né? Eu falei, não, trazer essa reflexão do Felipe Martins é interessante. Aí até aproveitando para falar, ó, saiu essa notícia em alguns locais. Um dos primeiros a divulgar foi o Olhar Digital, falando que na contramão do consenso da ciência, do Átila, dos grandes cientistas brasileiros, né? O ganhador do Nobel de Física, ele acha que não tem esse negócio, não. Não é que ele acha que não tem, é que ele acha que o homem não tem um papel central nisso. O Olhar Digital já meteu hashtag negacionista no prêmio Nobel. Prêmio Nobel só serve quando faz o L, tipo os Stingler, aquele de economia que faz o L, que gosta do Lula, veio aqui no Brasil umas 2, 3 vezes esse ano. Aí o Estadão já meteu essa hoje, ó. Ele ganhou um prêmio Nobel de Física. Aí agora ele é negacionista. Beleza, mas vamos continuar. Seguindo nessa linha, vou aproveitar daqui da questão da política, umas coisas que eu fico de cara também, né? Aqui é até para reflexão até no próprio senador. Cada um de nós tem um problema, assim, tem uma participação. Acho que a participação do Brasil é muito pequena, senador. E quando você vê o País Vermelho, dragões asiáticos, 31% das emissões. Estados Unidos, 13,5%. China, 7,3%. Esses 3 juntos já dão 50%. Pô, peraí, pô. O Brasil tá aqui com 1%, 1,3%. Qual a culpa do Brasil nisso? O Brasil com 200 milhões de habitantes? Tá de brincadeira. Se tem alguém que tá errado, não é o povo brasileiro. O pobre povo brasileiro não é o culpado. Aí eu vi esse comentário, fui ler os comentários, aí eu vi essa menina, ó. Mas as mesmas pessoas que só usam canudinho de bambu, passam pano pra ditadura comuna. É muito ambientalismo. Aí eu lembrei que a Carol Esponza, que é do Novo, é a menina que defende, junto ao Partido Novo, o mercado de carbono. Aí eu falei, como é que pode isso, pô? É um negócio assim que não entra na minha cabeça. Sabe, sei lá, tá tentando surfar na agenda, tá tentando, sei lá. Cara, isso aqui foi como mesmo? Foi setembro. Isso aqui é de setembro. Tá lá o Novo defendendo o mercado de carbono e tá aí chocada com emissões. Não faz muito sentido. Mas vamos continuar. Vamos voltar pra história, né? Nem passar pano demais, nem fazer críticas e ter expectativas irreais.
Comentei com vocês ontem sobre o caso lá do menino do MBL, que Duda Lima colocou na inserção do PL. E pela manhã, logo no início da manhã, quando terminei o vídeo, eu vi que o senador Jorge Seif tinha postado a nota, o seguinte comentário: ó, o presidente Bolsonaro merece ser melhor tratado por seu partido. Isso envolve mais respeito pelos membros da comunicação. Viu, Duda Lima? Quantos deputados e senadores o PL teria sem Jair Bolsonaro? Qual seria o tamanho do partido? Vão continuar jogando bola nas costas? Chega, né? Já deu. Aí o Carlos até fala, pô, vamos unir a direita, usurpando o que Jair Bolsonaro construiu ao lado do povo. Os inocentes sabem o interesse dessa orquestra partidária. E as pessoas estão vendo. E nesse ponto aqui também eu acho que tem que ter, sabe, o meio termo, né? Qual o ponto que quer chegar? Eu, quando trago esse tipo de assunto, não acho assim, acabou, não presta mais. Eu de coração espero que o Valdemar caia na real. Cara, e assim, não é o Valdemar entregar 5 mil cidades para 5 mil candidatos a prefeito bolsonaristas. Não precisa disso. Agora a gente tem que ter um certo entendimento. Mínimo. Isso é mínimo. MBL, pô. É de brincadeira. Não, vamos botar aqui no meio termo. A comunicação claramente tá ruim. Então, pô, beleza. Tem um teu funcionário aí, Duda Lima. Quer boletar? Boleta, cara. Mas deixa a comunicação assim, que fala com o povo, que mostra as agendas, que dá um direcionamento do que o PL pensa. Deixa isso na mão de alguém da direita. Não faz mais sentido. Num partido que quer se tornar de direita, vocês não entendem. Já se provaram que vocês não entendem nada dessa agenda. Nada. Vocês, sei lá, defendem a reforma tributária. Então, sei lá, começar a encontrar meio termos. Vocês não precisam abrir mão de tudo. Nem Bolsonaro também precisa abrir mão de tudo, né? Porque até então eu fico questionando, né? O que é que o Jair tá recebendo? Só bola nas costas. Aí, a gente tinha comentado nos últimos dias, né? Do Gabriel Saboia, vencendo o jornalista do Globo, soltando as notinhas, né? Com as aspas do Valdemar, com as aspas até do Portinho. Aí ontem eu vi esse comentário aqui, né? Que o inimigo falava assim, ó. O porta-voz do Valdemar, Duda Portinho, soltou mais uma matéria que é a cara do PL. Leia e identifique o DNA de cada um dos citados. Aí o Carlos até fala, é coincidência. Mais uma coincidência. Então ali, Michele amplia poder no PL e atua na formação de chapas no Rio e em São Paulo. Ah, mas se eu não consigo... Qual é a lógica de falar assim, Michele ampliou poder no PL? O que o Valdemar, Duda, o que essa turma espera com isso daí? Por que essa necessidade de catapultar tanto o nome da Michele? Então, ou seja, se Bolsonaro falar, ela vai ser candidata a isso, e ele chancelar, e ele falar que aqui, ele fala, eu tô apoiando ela tá eleita. Senado, o que quiser. Fico olhando isso, fico pensando, cara, será que a turma quer causar uma confusão só por causar confusão? Só pra criar problema na casa dos outros? Deixa em paz, pô. Você acaba não ajudando em nada. Aí teve outra um pouco mais polêmica. Aí vocês vão entender principalmente porque eu trouxe a thread do Felipe Martins. Não é muito para falar sobre o astronauta. Vejam só. Essa postagem aqui é do mês passado. Quase um mês atrás. 24 de outubro. Bolsonaro gravou um vídeo nas eleições do Confea e CREA. Ele está ao lado, à esquerda de Bolsonaro, é um rapaz chamado Alírio. O Alírio. Eu vou até dar play. Não vou dar play, não. Vou dar play, não. Porque o vídeo é meio longo. O vídeo tem 55 segundos. Eu vou mandar no Telegram. Mas tá ali, ó. As eleições para presidente do Confea e do CREA estão marcadas para 17 de novembro, de forma online em todo o Brasil. 2 candidatos, um aprendente do Confea e um aprendente do CREA, divulgaram um vídeo nesta terça com Bolsonaro. No vídeo, além de pedir voto para pessoas conservadoras que vão revolucionar de verdade o setor, Bolsonaro fala sobre o potencial de recursos minerais do Brasil. Só pede voto para setores mais conservadores, que inclusive o que eu tento me colocar. E tá ali com Alírio. Isso foi mês passado. Assim, a imprensa vai tirar proveito? Vai. Mas essa nota foi publicada ontem também. Tarcísio derrota Bolsonaro em eleição do Confea.
Em disputa indireta entre Tarcísio e Bolsonaro, o candidato apoiado pelo governador de São Paulo, Vinícius Marchesi, derrotou Alírio, que Bolsonaro pediu votos, que teve endosso do ex-presidente. O apoio de Tarcísio a Marchesi teve influência direta do Kassab. Aí aqui eu acho que tem que entrar o que o Felipe falou. Tarcísio acabou? Não. Pode todo mundo ficar chateado? Pô, Tarcísio. Pô, o cara conta o Jair. Só que entra aquela questão, né? Tem que... Como é que funciona esse processo decisório? Como é que funciona esse processo decisório? Eu não tô falando assim pra pensar isso só pra aceitar. Eu tô pensando pra gente pensar e falar, pô, a gente vai criticar já pensando pra gritar, falar, Tarcísio, pô, cara, presta atenção. Deu já mais uma escorregadinha, né? Até Bolsonaro criticou o Tarcísio semana passada. Pô, cara, pô, entende? Não vai ser 100%. Não vai ser 100% do que a gente quer que o cara vai assinar. Mas vai ter uma coisa ou outra também. Mas como a gente entender pra que cada vez mais o Tarcísio se aproxime, sei lá, mais à direita? Querendo ou não, o Tarcísio é um liberal. Ele sempre deixou isso claro. E ninguém vai falar, pelo amor de Deus, né, gente? O Tarcísio ele sempre deixou claro. Ele, alguma coisa de costume, mais conservador, ele abraçou, mas ele nunca falou, eu vou entrar pra abraçar a agenda ideológica, fazer isso, fazer aquilo outro. Aí entra no campo, do que até o Felipe Martins falou, das expectativas irreais. Pô, cara, vocês estão... Calma, não vai. Vocês estão esperando um novo Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro só tem um. Onde é que tá o meio termo disso? Inclusive pra gente conseguir cada vez mais conseguir avançar. Se fecha os olhos para tudo, obviamente vai dar errado. Se releva tudo, também vai dar errado. Se passa pano para tudo, também vai dar errado. Mas também se faz uma crítica chamando de lunático, traidor, vou te cancelar, também não vai para lugar nenhum. E aí, dito isso, vejam só também. Essa nota eu acabei de tudo vendo por causa do Vilimir compartilhou. Ele postou essa nota, saiu no final da noite de ontem. E essa nota tem as falas dos envolvidos. O Vilimigo agradece ao carteiro reaça, que é o Gil Diniz, Lucas Boff, Major Meca, Tenente Coelho, pela iniciativa. Ele fala assim, perceber que um governo está se afastando das pautas que o elegeram é fundamental para manter o respeito a seus eleitores. A manchete é... Vou até mudar para cá. Peraí. Bolsonaristas insatisfeitos com Tarcísio lançam bloco informal na Alesp. A gente já fala do Gil Diniz, né? Só bota isso aqui na cabeça. O próprio Diniz, nos últimos dias, eu nem falei isso, ele acabou até por divulgar um evento que o Tarcísio foi, que é o 9º Fórum Brasil Diverso, ESG, a síntese de igualdade, equidade e inclusão. Realmente é o Fórum ESG mesmo, sem brincadeira. E aí o Gil Diniz fala, fala das ações que tá fazendo, como sancionar, dia da consciência, etc. Pois tem que ouvir militante da palestrinha dizendo que a PM tá arrepiando demais. É uma falta de respeito com o governador, com a PM, com todo o povo de São Paulo. A Yatsuki compartilha falando assim, com todo respeito. Eu não vou bater palmas para isso, nem lamentar a militância do carinha ao final do vídeo, pois o evento é feito para isso. Espero que vocês entendam que minha posição não é de ataque ao Tarcísio. Reitero que gosto dele, mas ele tá tomando um caminho que não me agrada. E eu não vou trair a minha coerência, minha consciência e coerência. Eu tô triste. E aí quando você vai ver a nota, esse bloco informal na Lesp, tá falando assim, os parlamentares acusam Tarcísio de se distanciar das pautas ideológicas e não fazer acenos na casa. O bloco já conta com 4 integrantes, Gil Diniz, Lucas Boff, Major Meca, Tenente Coimbra, todos do PL, partidos do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ideia do bloco é discutir separadamente os projetos enviados ou apoiados pelo governo, que pode colocar o Palácio dos Bandeirantes em uma situação de fragilidade às vésperas de votar a privatização da Sabesp. Segundo Gil Diniz, que é líder do grupo, a gota d'água para a criação do bloco foi a notícia de que o governo deve enviar um projeto de aumento de imposto. E o Gil fala assim, não tem cabimento propor aumento do ICMS para a população. Foi até aquela que a gente comentou antes da reforma tributária. O governador mandar uma pauta de aumento de imposto é tudo aquilo que a gente não prometeu na campanha. Se é para fazer o contrário do que prometemos, estou fora. Segundo o Gil, a criação do bloco tem como intuito mostrar ao governo a insatisfação dos deputados ligados ao ex-presidente. Abre aspas.
São deputados que votam com o governo, que defendem o governo diariamente, mas que estão insatisfeitos com muitas posições do governador. Temos um grande alinhamento com a maioria das pautas do governo, mas é importante nos lembrarmos das bandeiras que defendemos ao longo da campanha. Esse grupo serve justamente para isso, ser uma força oposta àquelas que estão puxando o executivo para a esquerda. E aí, força que está puxando para a esquerda. A gente tem que começar a realmente olhar para a situação. Não dá para fechar os olhos para tudo. Não dá para fechar os olhos e achar que tá tudo a mil maravilhas. Tá tendo alguns desgastes. É notório. Fica triste e fala, não, meu Deus, não divida Gil, Lucas Bov, Majomeca não dividam a direita. Os caras vão falar, gente, a gente não tá dividindo a direita, a gente continuará votando todos para a direita, a gente não rachou o governador, a gente tá querendo aqui trazer o governador mais para a direita. E aí, como é que a gente... Eu tenho uma resposta para dar para vocês. O que seria a maturidade? Até onde vai uma crítica irreal, com expectativas irreais, e que não vai ajudar em nada, e fechar os olhos para tudo, bater pau e passar pano. Agora, uma coisa, eu acho que dá para perceber, a gente tem sim alguns problemas a serem debatidos na direita. Seja um problema partidário. Eu não tenho problema com o Carlos Portinho. Cara, se o Portinho quisesse fazer 100 vereadores no país, por mim ele fazia 100 vereadores no país. O meu problema é o seguinte, pra que quer fazer 100 vereadores? Pra quê? Qual o plano? Se ele me falar, não, eu quero fazer 100 vereadores, porque eu quero avançar com nossa agenda. E fala qual é a agenda. E esses 100 vereadores vão fazer campanha pra mim. Quando for reeleito, eu vou fazer isso. Eu falo, pô, beleza, então o cara tem uma agenda. É uma agenda de Brasil. Pô, é isso que eu espero. É isso que eu espero. Eu vi Bolsonaro. Eu acompanhei de perto. Bolsonaro lançou inúmeros nomes. E ele sempre fazia a questão, não, porque esse cara aqui vai nos ajudar a avançar com nossa agenda, de fazer isso, de fazer aquilo outro. Porque esse cara sabe disso daqui, porque esse cara é bom nisso, é bom naquilo outro. Então, assim, ele trazia um direcionamento. Não é assim, não, confie no plano. Confie no plano. Confie, vote em mim, vote... Não, pô, calma. Então, pô, a gente já entende. A população tá aí, tá atenta. Tanto que você vê que quando alguém dá uma escorregada, o cara acaba sendo criticado. Diferente da esquerda. Diferente da esquerda, a direita critica. Acho que a primeira grande crítica da direita, inclusive, foi em fevereiro de 2019, quando o Moro tentou nomear a Ilona Zabor. E não deu certo. Não deu certo. Mas não deu certo mesmo, tanto que ela não assumiu. E a turma criticou. O Moro era um intocável, basicamente. Mas o Moro, pelo amor de Deus, a menina dos Soros. Não, cara. Mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Assim, é uma coisa. Não adianta tapar o sol com a peneira. Não adianta falar, não, tá aqui, bababá. Tem que ter algum tipo de cobrança. Tem que mostrar que, olha, os setores mais conservadores da sociedade não vão aceitar tudo que vem de mão beijada, etc, tudo mais. Pô, a gente tem um projeto. A gente tá preocupado com esse projeto. Esse projeto, eu não consigo ver esse projeto sendo papel, inclusive, sem Bolsonaro. Porque é o cara que carrega essa agenda. E ontem, só pra encerrar e não ficar muito longo, 1h08 já. Ontem eu participei de um Space, entrei no final, fora da bolha. Aí comecei a discutir. Aí sempre tento, né, falar da direita. Falar, cara, vocês estão com a visão meio errada da direita. Aí fui falando. O pessoal não estava com as pedras na mão. E as pedras na mão foram caindo. Foram caindo, né? Eu acho que eu consigo convencer conforme vou falando. Aí fui falando, o pessoal foi assim, se desarmando. Aí daqui a pouco falou, poxa, a gente concorda mais do que discorda. Eu falei, pô, pois é, etc e tudo mais. E aí, assim, quando começou assim a confusão, a galera queria falar assim, mas Lula e Bolsonaro são iguais. Eu falei, pô, não são, velho. Aí eu falei de segurança pública, eu falei porque a pauta de costumes pra mim é importante. Aí no final desse space apareceu um perfil, não sei, chamado Grilo. E aí o pessoal falou, mas Bolsonaro, sei lá, não é um verdadeiro patriota, nem isso, nem aquilo outro. Aí o Grilo, acho que ele encerrou. Eu falei, pô, cara, isso é isso que eu acredito. Ele falou bem assim no final. Gente, vocês falam de defender o Brasil, de avançar com a agenda pró-Brasil, de agenda nacional, valorizar nossos símbolos, a bandeira, etc. É assim, galera. Assim, vocês podem ter 1001 críticas a Bolsonaro, você pode discordar isso, aquilo, outro. Mas
A pessoa responsável por a gente estar aqui batendo esse papo hoje é Bolsonaro. Ele falando isso, é Bolsonaro. Foi Bolsonaro que despertou esse sentimento no coração das pessoas. Esse é o maior legado de Bolsonaro. Não tem como tirar dele. Ele acordou as pessoas. Depois que você acorda, você não dorme mais. Ele acordou as pessoas, ele despertou isso. Então, assim, não tem como você não reconhecer isto. E o peso disso é incalculável. Incalculável. Não tem como. E aí que até o pessoal que tava lá com ele falou: a turma concordou. Eu concordar com você? Falei, pois é, pô. Sim, pode ter uma coisa, mas... ele errou naquilo ali. E tal pessoa que ele indicou, às vezes não era como queria, uma indicação, não sei o que ele botou. Mas, cara, quando você olha assim, o macro, as conquistas, o símbolo que representa o movimento, poxa, é um avanço assim sem igual. Quem é Milley na fila do pão? Quem é Trump na fila do pão? Estados Unidos, pelo amor de Deus, lá o debate público é muito mais profundo que no Brasil há décadas. Há décadas. Mas tem uma economia muito melhor, qualidade de vida. É fácil. Tem grupos mais à direita com poderio. Vem pro Brasil. Vem pro Brasil das facções. Vem pro Brasil da Rede Globo. Faz o que Bolsonaro fez. Tá de brincadeira, pô. Tá de brincadeira comigo. É mito. Mito. M-O. E aí, errei. Aí eu vou falar. Aí os apoiadores de Bolsonaro sabe nem soletrar direito. M-O-T-O. Moto. Moto lembra Bolsonaro, né? Motoqueiro fantasma. Brincadeiras à parte. Entenderam? Eu acho que essas reflexões são importantes. Por isso que eu trago em vídeo. Se não fosse, eu não falava. Não sou candidato. Não tenho aspirações políticas. Eu tô aqui todo dia pra falar de assuntos que eu acho que são relevantes. Tenho histórico pra provar. Tô todo dia. E... gosta do meu trabalho. No meu canal. Tem um tom de valeu. Tem um Patreon na descrição. Tem um Atlas Brasileiro. Kimpaim.com.br. O único lugar que vai ter tudo registrado. Por isso que a gente tem todas as informações, os fatos. Não perdemos nada. Compartilhe esse vídeo. Volta amanhã. Volta em mim na IBEST. Nossa, já decoraram isso, né? E deixa que ele ganhe de beijo. Abraço, tamo juntos. Valeu, galera. Fui!